Você já viu aquele jogador de futebol que saiu de uma lesão de 6 meses de tratamento? Aí ele vai jogar, o técnico põe para jogar imediatamente, né? Espera ele um pouquinho para botar aos poucos. E ele fica igual um leão ali no banco sentado, doido para entrar em campo, né? Eu estava assim, doido para entrar em campo. Se tem um lugar que eu me sinto bem, é aqui, no lugar que eu estou hoje. Eu sinto que Deus me preparou, trabalhou na minha vida para este momento. E eu sinto a responsabilidade e tenho temor por conta disso. Eu creio que Deus tem me dado uma palavra, que é uma palavra profética para essa geração. Eu olho para essa geração, eu olho com muita expectativa e esperança daquilo que Deus vai fazer em nós e através de nós, em você e através de você. Deus tem uma obra maravilhosa para fazer na sua casa, na sua família. Deus tem uma obra maravilhosa para fazer através do seu trabalho, através daquilo que você foi chamado para fazer, vocacionado para fazer, e tem um entendimento que essa vocação, esse chamado, vai estar alinhado com o propósito de Deus na sua vida. Você tem que entender isso. Não tem como você construir uma trajetória bem sucedida de vida se você não estiver alinhado com os propósitos de Deus. Se você não estiver sintonizado com os planos que Deus tem para fazer em você e através de você. Tem um versículo na Bíblia, Isaías 41, versículo 15, que é uma promessa maravilhosa de Deus. E é interessante que o versículo anterior, Deus chama Jacó de vermezinho e Israel de um povinho, porque eles na verdade estavam se sentindo mais ou menos assim. Mas Deus diz assim: eis que farei de ti um trilho cortante e novo. Olha só, armado de lâminas duplas, e os montes trilharás, e o moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Olha só o plano que Deus tinha para aquele povo que não estava olhando para eles mesmos com uma expectativa boa. E Deus vem e diz: eu tenho um plano para vocês que vocês nem podem imaginar. Eu vou fazer de vocês um trilho novo e cortante, armado de 2 lâminas. Sabe o que é isso? Era aquilo que eles usavam naquela época para trabalhar a terra. E Deus disse: vocês vão cortar montes, vão reduzi-los a nada, através do trabalho que vocês vão realizar. Por isso que eu creio que Deus tem uma grande coisa para construir em você e através de você. Mas para Deus tornar você um trilho novo e cortante, ou seja, bem forte e com poder de trabalho extraordinário, um trilho novo e cortante, armado de 2 lâminas, você precisa entender uma coisa que essa geração precisa aprender. Porque tem dificuldade de entender isso que eu vou falar. Você tem que entender processo e pressão. Não existe resultado significante, não existe uma construção de vida relevante se não passarmos pela compreensão do que é pressão e processo, ou processo e pressão. Uma barra de aço que custa aproximadamente R$50, se você transformar essa barra de aço em ferradura, você dobra o valor dela. Você trabalhou e dobra o valor dela. Mas se você transformar essa mesma barra de aço em lâmina para canivete, você multiplica em 70 vezes mais o valor dela. Mas se você trabalhar mais um processo, mais de pressão sobre aquela barra e transformá-la em agulha, você transforma aquela barra, o valor dela em mais de 1000 vezes.
Mas se essa barra for transformada em mola de relógio, ela chega a custar 250 mil vezes mais. Por que processos passou essa pobre barra para ter tanto valor? Fogo, pressão, apanhou muito para alcançar esse valor. Então, quando nós começamos a entender o poder da pressão na nossa vida e o que essa pressão pode produzir de valor em nós, nós vamos olhar pressão de forma totalmente diferente. Então, um cara na Bíblia que eu gosto muito de estudar a vida dele, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é uma pessoa que passou por todo tipo de pressão. Paulo, ali na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, ele fala isso, sobre como ele passou, pessoal. Ele diz assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois fomos sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livra, e quem esperamos que também nos livrará ainda. Paulo chegou à beira da morte, sentenciado à morte, mas chegou a uma conclusão: isso tudo aconteceu para que eu não confiasse em mim mesmo, mas num Deus que ressuscita os mortos. Paulo sabia passar por pressão, porque Paulo também tinha um terceiro entendimento, além do processo e da pressão. Paulo conhecia a sua missão. Quando nós temos compreensão da missão, nós suportamos o processo e a pressão. Vocês estão me entendendo? A compreensão da missão e o valor que você dá à missão que Deus derramou sobre a sua vida vai capacitar você a fazer o processo e a suportar a pressão. E é interessante que Paulo, quando está dizendo que nessa viagem que ele fez para a Ásia, foi em duas etapas, foram 2 viagens missionárias. A primeira no capítulo 13, quando Paulo faz a primeira viagem, chama Barnabé, fala: Barnabé, vamos fazer uma viagem comigo, nós vamos viajar pela Ásia Menor, nós vamos para Chipre, nós vamos para parte da Europa, nós vamos começar a levar o evangelho onde nunca foi levado. E Paulo foi com Barnabé, e nessa primeira viagem levaram também João Marcos, que é o autor da carta do Evangelho de Marcos, e levaram com ele João Marcos. A pressão foi tanta que João Marcos não suportou, no meio da viagem desistiu e voltou. E nessa viagem o apóstolo Paulo foi preso, o apóstolo Paulo foi bater no apóstolo Paulo, foi julgado, passou por naufrágio. Pastor Paulo levou, não cheguei a tanto. O apóstolo Paulo foi apedrejado, dado como morto, arrastado para fora da cidade. De repente o apóstolo Paulo levanta, sacode a poeira, levanta e sai mandando. E no capítulo 13 ele encerra a viagem, volta com Barnabé para Jerusalém. Aí passa um tempinho, no capítulo, aí já no Atos capítulo 15, versículo 36, o apóstolo Paulo chega para Barnabé e fala assim, algum tempo depois Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades que pregamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão indo. Eu fico imaginando um Barnabé: você tem certeza que está falando, Paulo? O perrengue que nós passamos lá, você quer voltar? Olha a situação que nós passamos lá, você quer voltar? Eu viajei com meu neto há um tempo atrás, viajei agora também, mas esse acontecimento foi um tempo atrás. Meu neto já é grande, ele me pega no colo, para você ter uma ideia, ele me pegou no colo que fiquei assustado. E ele queria andar na montanha-russa. Vou na montanha-russa comigo, vou na montanha-russa comigo. Gente, eu fui na montanha-russa com ele, naquela que dá o loop e tudo, sabe?
Gente, eu fui. Tinha uma hora que minha alma saiu, que peguei ela de volta. O espírito saiu do corpo, eu trouxe de volta. Quando acabou, saímos de lá, pisamos para fora. Aí o meu neto João falou: vamos de novo. Eu me senti o Barnabé ali quando o Paulo falou: Barnabé, vamos de novo. Como pode alguém voltar para uma situação de tamanha dificuldade que enfrentou e ainda ter alegria nisso? Valor da missão. Paulo entendia que a pressão que ele passou em toda a viagem construiu nele capacidade para construir a missão. E nós precisamos aprender isso. Passar por pressão é que vai capacitar você a alcançar aquilo que Deus tem para você. Você tem que entender isso. Tem gente que não gosta de pressão, sabe? Eu cresci na beira da ferrovia. Meu pai era maquinista, eu sou neto de maquinista, eu sou filho de maquinista. O meu avô por parte de mãe foi maquinista, meu avô por parte de pai foi maquinista. Eu cresci perto da estação de trem. Eu gostava, quando era criança, ficar perto da Maria Fumaça. Quem conhece Maria Fumaça aqui? Você deve conhecer de ouvir falar, né? Mas quem já viu Maria Fumaça de perto mesmo? Eu gostava, quando a criança, correr para a beira da linha, para correr atrás da Maria Fumaça, para pegar aquele vapor da Maria Fumaça. Maria Fumaça, para quem não sabe, é uma máquina que puxa vagão de trem. A gente tem que entender, né, que o tempo mudou muito, né? Faz... E a Maria Fumaça na verdade é uma máquina que tem uma caldeira, que tem água fervendo, eles vão jogando lenha ali, vai fervendo aquela água fica fervendo, cria tanta pressão, que começa a girar os girabecrim, e começa os virabecrim, e começa a comer, e aquela pressão transforma-se em poder, e o poder que aquela máquina tem agora vai trazer a reboque as dezenas de vagões. Por quê? Porque transformou a pressão em poder. A pressão que às vezes você está passando hoje no trabalho, a pressão que você está passando hoje, talvez no seu relacionamento, a pressão que você está passando hoje, fazendo a faculdade, trabalhando, é a pressão que vai construir poder em você para que você alcance aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque sabe, gente, tem outro objeto também que passa, a água também ferve nele, a chaleira. A chaleira passa pelo mesmo processo da Maria Fumaça. Só que ela não tem poder, o máximo que ela consegue fazer é um chazinho, um café. Aí que está a questão. Se você está disposto a suportar a pressão, você também está construindo uma vida de poder que vai construir algo relevante na sua vida. Nós precisamos compreender isso. E eu quero compartilhar com vocês rapidamente 3 tipos de pressão que nós passamos hoje. E essas pressões constroem uma pessoa, se você souber passar por ela, uma pessoa capaz de alcançar coisas extraordinárias. A primeira pressão é a pressão do pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta no capítulo 7 aos Romanos, ele fala sobre a guerra que ele tinha. Ele diz: eu, com a minha mente, eu quero servir a lei de Deus. Dentro de mim, no meu espírito, eu quero servir a Deus. Mas eu encontro nos meus membros uma outra lei, a lei do pecado, que guerreia contra mim, tentando me levar a viver uma vida longe de Deus. E ele ainda fala: maldito homem que sou, quem me livrará da morte do pecado? Aí diz: graças a Deus, que em Cristo Jesus, eu estou livre da lei, da morte do pecado,
porque estou debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a lei da carne, mas segundo a lei do Espírito da vida. Uau! Amados, todos nós passamos pela pressão do pecado. Se uma pessoa não está passando pela pressão do pecado, ela tem que se internar, que ela tem algum problema de mente. Todos nós passamos pela pressão do pecado, mas eu tenho que usar a pressão do pecado, como o apóstolo Paulo diz, para me aproximar ainda mais de Deus. Se eu usar a pressão do pecado, ela vai me pressionar e vai me aproximar ainda mais de Deus. Por quê? Porque eu sei que só em Deus eu consigo vencer o pecado. Eu não venço o pecado porque nos meus membros, na minha carne, ele fica ali pedindo para pecar. Mas o meu espírito, o Deus habita nele, o Espírito Santo está nele, e eu estou debaixo não de uma lei da carne, mas de uma lei do Espírito de vida, que me tirou das trevas e me transportou para o reino da luz. E eu uso a pressão do pecado para me aproximar de Deus. Quanto mais pressionado eu sou, mais perto de Deus eu fico. Você está entendendo? Tem gente que fala assim: pastor Paulo, eu estou passando por uma pressão de pecado. Usa essa pressão para se aproximar de Deus, meu querido. Usa essa pressão para se mergulhar na presença de Deus, porque é essa pressão que vai te mostrar quão dependente de Deus você é. Por muitos anos a igreja tentou criar várias coisas faz assim, você tem que ter esse comportamento, tem que fazer isso para não pecar, e a pessoa pecava. Porque a lei está no espírito e não na carne. Eu me aproximo de Deus, e ao me aproximar de Deus, eu venço o pecado. Paulo sabia o que era isso. Você diz depois, quando ele termina o capítulo 7 do livro de Romanos, ele entra no versículo 8, capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há. Aleluia! Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quem você, glória a Deus. Amado, você não nasceu para ser escravo do pecado. Você nasceu em Cristo Jesus para vencer o pecado. Quando o pecado pressionar você, você se aproxima ainda mais de Jesus. A segunda pressão que o apóstolo Paulo fala é a pressão da necessidade. Ele fala no livro de Filipenses: eu sei o que é passar por necessidade, e aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei, apóstolo Paulo, eu sei tanto viver na fartura como na escassez, eu sei tanto passar por situações difíceis como estar na alegria, porque, aí vem o versículo que todo mundo gosta, né, Filipenses 4,17, porque tudo posso naquele que me fortalece. Por que Paulo tudo posso naquele que me fortalece? Porque ele aprendeu a pressão da necessidade. E a pressão da necessidade, preste atenção nisso, te leva para uma vida de oração. É a necessidade. Eu louvo a Deus, eu agradeço demais a Deus pelas necessidades que passei lá atrás, muitas lutas. Por causa do evangelho eu abandonei trabalho, por causa do chamado eu entreguei uma empresa, mas eu aprendi a viver na oração. Essa madrugada mesmo eu estava orando por algumas necessidades que apareceram, e eu comecei de madrugada, eu fui orar, e eu estava orando
lá eu fico, hoje nós temos um iPad, graças a Deus, eu fico lendo a Bíblia, orando, e Deus começou a trazer tantas promessas, que eu falei, glória a Deus, porque é a pressão da necessidade que faz o meu joelho dobrar e recorrer àquele que pode todas as coisas. Mergulha na oração, cara. Está passando por esse... Ai, alguém precisa me ajudar. Amado, a maior ajuda que você precisa está nos seus joelhos. Dobre os seus joelhos e faça da pressão da necessidade uma vida de oração. A terceira pressão que o apóstolo Paulo fala é a pressão do inimigo. O inimigo pressiona. Ele fala, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. É lá a nossa luta. Existe uma guerra espiritual. Existem seres espirituais que querem impedir você de alcançar aquilo que Deus tem para você. Entenda isso. Mas sabe de uma coisa, amado? Quando você entende, presta atenção nisso, querido. Quando você entende que está debaixo de promessa. Eu sei que em tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O apóstolo Paulo tinha uma convicção que estava debaixo de uma promessa, de uma direção e para uma missão, que a pressão do inimigo só empurrava ele para mais perto da promessa. Lembra de José? José é outra pessoa que suportou todo tipo de pressão. Os irmãos de José tentaram matar José. Tiraram José da casa dos olhos do seu pai. Jogaram José numa cisterna. Venderam José para uma caravana de midianitas. José tornou-se um escravo. Depois de escravo, tornou-se um preso. Na ótica humana, na avaliação humana, a vida de José estava indo de mal a pior. Na ótica humana, no raciocínio humano, o inimigo estava vencendo José. Mas, amado, no mundo espiritual, quem vive debaixo de promessa, todas as coisas acontecem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amados queridos, a pressão do inimigo, quando você entende que você está debaixo de promessa, ela só vai te empurrar para perto da promessa. Uau! José não estava se distanciando da promessa, estava se aproximando da promessa. Quando ele foi vendido para a casa de Potifar, ele estava se aproximando da promessa. Quando ele foi lançado na cadeia, ele estava se aproximando da promessa. E lá na cadeia, depois de 7 anos, Faraó manda chamar José, e a promessa de Deus se cumpre na vida dele. Sabe por quê, amado? Quando o inimigo pensa que está te vencendo, se você entende que está debaixo de promessa, ele só está ajudando Deus a cumprir a promessa na sua vida. Uau! Não sinta medo da pressão do inimigo, cara. Ai, pastor, o inimigo está me pressionando. Eu estou debaixo de promessa. E se eu estou debaixo de promessa, a única coisa que vai acontecer na minha vida é o cumprimento dela. Você está entendendo? Amados, Deus tem algo para construir em você. Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. Você não é chaleira, você é locomotiva. Quantas locomotivas nós temos aqui hoje? Eu vou usar a locomotiva que você vai entender que é agora, né, Maria Fumaça? Quantas locomotivas nós temos aqui hoje? Amado, se você vai
levar a reboque um vagão ou centenas de vagões, depende da pressão que você suporta e do poder que ela gera em você. Quanto mais pressão, mais poder. Quanto mais poder, mais resultado na oração, mais resultado na vida espiritual. Essa geração precisa compreender isso. Nós precisamos construir uma geração de crentes valentes, homens e mulheres, cônscio de uma missão, e sabendo dessa missão, suporta a pressão, e sabendo dessa missão, sabe passar pelo processo, e sabendo dessa missão, sabe alcançar aquilo que Deus tem para ele.